parcela mensal, não comprometendo a sua renda familiar. Precisando de dinheiro? A loja de crédito Help é a sua solução. Rua São Pedro, número 1070, Centro. WhatsApp 15 3500 9411. É a Help cuidando da sua vida financeira e te ajudando a organizar suas contas. Você sintoniza ZYM 891, canal 204, operando em 88.7. Sempre ao seu lado, sempre com você. Vem, vem, vem! Rádio Educadora FM, Itararé, São Paulo. 88,7, Educadora FM. Quer criar sua campanha de marketing, mas está sem ideia? Chame a Inove Produtora. 15 997 10 0098. Inove Produtora de Áudio. A sua agência de marketing. Chega a sexta-feira e a gente sabe que dá aquela preguicinha de ir pra cozinha preparar o jantar. Então, que tal pedir uma pizza? Mas estou sem dinheiro, locutor. Deixa que a Educadora paga pra você. Promoção Disque Pizza. Pra participar, é só enviar a palavra pizza no nosso WhatsApp 15 99757 8807. Pronto. A qualquer momento podemos ligar pra você. Mais uma promoção exclusiva da sua Educadora FM. Disque Pizza Educadora. Oferecimento Manels Pizzaria. Faça seu pedido. 15 99163 8121. Alexa, toca Educadora Itararé. Reproduzindo Educadora FM Itararé. Agora você pode ouvir a Educadora na Alexa. A rádio que é tudo de bom. Música, promoções, entrevistas e muito mais. Alexa, volume máximo. Educadora FM. 4 e 5. Oi! 88,7 Educadora FM. Direto de Itararé, a cidade que pulsa vida e inspiração. Bem-vindo ao Pode Falar. Aqui damos voz aos que fazem nossa cidade crescer, empreender e inspirar. Histórias reais de pessoas extraordinárias, contadas com autenticidade e paixão. Prepare-se para se conectar com quem faz a diferença em Itararé. Está no ar. Pode Falar, com Wesley de França. Fala, queridos ouvintes, como vocês estão? Sábado! Estamos aqui na Educadora FM, a rádio que é tudo de bom. Pessoal, e hoje a gente está com um convidado aqui extremamente maravilhoso, uma pessoa sensacional. E é um grande prazer que apresento a todos vocês o nosso querido Wellington do Vale. Seja bem-vindo, nosso querido. Muito boa tarde, Wesley, muito boa tarde aos ouvintes aí, aqueles que estão nos assistindo aqui na Rádio Educadora, no nosso podcast. Pode Falar. Quero dizer que é uma honra para mim participar até, inaugurando aqui esse podcast tão importante aqui, que dá a oportunidade das pessoas falarem do seu trabalho, né, do seu dia a dia, interagir, né, com aqueles que estão assistindo. Estamos aqui à disposição para as perguntas e participar junto com vocês e toda essa equipe maravilhosa aqui da Educadora. Que bom, eu fico muito feliz, muito obrigado, né, por aceitar o nosso convite aí e ser também o nosso primeiro, né, convidado. É uma honra enorme. Wellington, a gente está também conversando aqui com o pessoal, né, e já chegou perguntas, tá? O pessoal quer saber como que foi a sua infância, como que foi aí o decorrer da sua juventude dentro da nossa querida Itararé. Conta um pouquinho pra gente. Bem, eu sou nascido aqui em Itararé, né, cidade que todos nós amamos, e minha infância foi toda aqui, né, aqui em Itararé, e desde pequeno, meninão, eu sempre fui voltado aí ao empreendedorismo, porque sempre fui voltado a tentar fazer, né, após as tarefas escolares, buscar o mercado de trabalho, criar uma atividade. Então a gente já fez de tudo. Já vendi jornal, já vendi picolé nas ruas, em eventos, já engraxei sapatos e
logo na minha tenra idade, aos 11 anos, já entrei trabalhar no emprego fixo. E assim foi por 17 anos, né? Trabalhando em algumas empresas, e depois a gente se lançou aí, carreira solo, tentar empreender, e graças a Deus deu certo e estamos aqui. Hélito, que maravilhoso ouvir isso, né? A gente sabe que hoje o nosso público aí também é um público muito jovem, né? O pessoal tem muito desejo de empreender, tá? Diariamente aí eu converso. Eu mesmo me inspiro muito, né, no empreendedorismo aí, ainda muito jovem, né? Tento a cada dia buscar, né, uma inovação aí para nossa cidade, para o nosso estado. E vindo de você, pra gente é uma honra ouvir isso daí, porque muitos não têm, né, a garra, a capacidade, assim, de buscar uma inovação. E você, desde pequeno, né, como falou aí, sempre corria atrás, sempre estava buscando. E, Hélito, como a gente tem chegado bastante pedidos aqui, qual que foi, assim, o seu primeiro negócio que você falou, olha, isso daqui eu acho que vai dar certo, isso daqui eu acho que já vai ser o meu pontapé inicial aí, e daqui eu vou tirar retorno? Você teve, assim, algum momento que você acha que você falou, isso daqui é o meu caminho? Bom, eu já trabalhei no comércio, já fui bancário. Na minha juventude, o sonho de todo jovem era trabalhar no banco. E já fui... eu sou formado técnico contábil, estou fazendo especialização em gestão pública, e a gente sempre foi... eu gostei da parte analítica, contabilidade. No banco fiz isso, o fechamento de resumo da agência e tal. Eu tive uma carreira curta, mas meteórica. No banco eu entrei como, naquela época chamava-se de contínuo, né? Então você entrava nos fundos da agência fazendo aquele serviço operacional, e arquivos, etc. E logo a gente foi galgando cargos. Nesse banco que eu trabalhei, já era chefe de serviços aí, numa idade precoce, aí, jovem ainda. E depois a gente entrou a trabalhar numa fazenda, num grupo alemão. Trabalhei por quase 7 anos. E depois me casei, que me lancei ao empreendedorismo. E eu tinha aquele sonho de trabalhar na matriz do banco que eu trabalhei, e enfim. Mas eu achava ainda que você empreender, como foi o início da minha infância, né, na minha juventude, sempre trabalhei, né, na comercialização do que eu falei no início da minha entrevista aqui, né, vendendo sorvete, vendendo jornal. Eu, pela madrugada, tinha vários jornais aqui na cidade, e a gente saía realmente vender os exemplares, né? Tinha alguns clientes, eu fidelizava cliente, e logo nas primeiras horas da manhã o comércio abria, próximo das 10 horas eu já tinha vendido quase 50 jornais, tinha feito meu dinheirinho e tal, e sempre foi nessa pegada. Eu desejava algo, eu ia trabalhar, criar formas de fazer meu dinheiro, e assim foi. Daí logo que eu me casei, a minha esposa, ela era do comércio, trabalhava numa loja dos pais dela e tal, e eu falei, eu acho que eu vou entrar nessa, eu vou tentar empreender, tendo um comércio aí de confecções. E iniciamos um pequeno comércio. Eu não me desliguei do meu trabalho até então, e estava fazendo aquela experiência se ia dar certo. E dado o momento, eu vi que dava para sobreviver, digamos assim. E a gente, né, me desliguei dessa fazenda, desse grupo alemão. Foi um excelente emprego, aprendi muito lá, foi uma escola para mim. E fiz estágio até no exterior. E foi muito importante para mim, como homem, como profissional, por todos os lugares por onde eu passei. E fomos para esse desafio, né? Iniciamos, só eu e ela, e uma ajudante. E até então que se formou. Exatamente, exatamente. Viu? E como, né, a gente bem sabe, o mundo do empreendedorismo não é fácil, né? E em qual momento, assim, da sua vida você teve que enfrentar um grande desafio e você pensou assim, nossa, e agora? O que eu vou fazer? Conta um pouquinho pra gente aí. Na verdade foi quando você inicia o seu negócio, né? Mas eu sempre foquei naquela
aquele ditado que serve para muitas coisas na nossa vida, o exercício da paciência. Então, empreender não é fácil. Você tem que ter aquele foco naquilo que você está fazendo e não querer o resultado rápido. Nós temos o hábito, principalmente nós brasileiros, nós temos o hábito de querer, se inicia um processo, inicia uma atividade, qualquer coisa que você for iniciar, como profissional liberal, como iniciar um pequeno comércio de prestação de serviços, você tem que ter paciência, que nada acontece de imediato nos primeiros meses. Hoje tem estudos que uma empresa, para ela decolar, precisa no mínimo 2 anos de atividades. E assim eu fiz. Nós fomos gradativamente trabalhando. Acho que essa foi a grande dificuldade, e você tomar cuidado, que às vezes as coisas começam também a dar certo precocemente, e às vezes a pessoa se atrapalha. Porque aonde é a fonte de renda? Aonde é a menina dos olhos do empreendedorismo? Né? Aquilo que você está fazendo. Então, da onde vem o recurso? Então, você tem que, né, sempre estar afiando o machado, né? Sempre procurando reciclar, melhorar naquilo que você trabalha, principalmente hoje que a tecnologia está galopante, né? Avanço, cada dia uma novidade, e você tem que trazer para o seu negócio, para o seu business, para você ter uma boa governança, né? Estar sempre de olhos, eu estou no caminho certo, eu quero fazer um investimento, é o momento, dá para fazer esse investimento, né? O que vai agregar no meu negócio, abrir uma segunda unidade, né? Verticalizar o negócio. Então tem tudo isso aí, mas acima de tudo, né, não é só a grande dificuldade, acho que a dificuldade é todo empreendedor, né? Ter aquele equilíbrio, a paciência. Às vezes você é jovem, tem o sonho de adquirir uma coisa, às vezes o empresário ele não tem um bom carro ou não tem uma casa própria, mas um conselho, se eu posso dar um conselho, claro, com todas certeza. estas coisas acontecem na sua vida empresarial naturalmente. Se você não for afoito, né, ser imediatista, a coisa tem tudo para dar certo, né? Pode vir uma crise, né, um momento de dificuldade, uma crise econômica, uma crise política que afeta o mercado. Então, desde que eu sou criança, lá do tempo que eu acompanhava, o tempo do pró-álcool, nos anos 80, aquela crise que houve. Então, a gente ouve falar em crise desde a infância. E as pessoas na crise continuam trabalhando, continuam empreendendo, procurar tentar errar menos o possível. Exatamente. Esse ponto que o senhor falou é um ponto extremamente, né, assim, que a gente bate em cima, porque o que acontece? Muitos empreendedores pensam, tudo que eu tenho hoje é o meu Prolabore. Aí já está um erro, né? Porque tudo que você faz na sua empresa, na verdade, é uma receita bruta, né? E muita gente acaba confundindo ali o Prolabore com a receita bruta, e daí, no final... aquela famosa jargão, virei patrão. Virei patrão, exato. Beleza, mas você tem... Quem que é seu... Né? Quem que é o seu patrão ali no teu negócio? É a tua empresa. Então, você é o responsável. Exatamente. E como o senhor falou em crises, né? Até que agora a gente passou pela pandemia. E para vocês, assim, como que foi a questão da pandemia? Sei que tiveram muita dificuldade, né? Mas com certeza se reergueram mais uma vez. E eu vi que vocês expandiram novos negócios, alcançaram mais cidades também, né? Então, tenho certeza, conta um pouquinho pra gente aí como que foi passar pela pandemia, como que foi passar por todo esse processo e, no final, continuar sendo resiliente, né? A pandemia foi uma grande dificuldade para todos os empresários, para a grande maioria dos ramos, com exceção os famosos, né, que eram até então denominado pelos governantes como essencial. Então, o essencial pôde trabalhar normalmente e tal, e agora uma boa parte dos prestadores de serviço viveram a pandemia sobre um jugo muito pesado que teve de lacrar suas portas, fechar, tentar trabalhar no delivery. Então, foi uma grande dificuldade. E nós, até então, estávamos, né, o nosso grupo estava em fase de abertura de mais unidades, deu, né, um tempo, logicamente, que foi
uma crise que judiou muito do empresariado, né? Judiou muito porque tinha compromisso, tinha os seus compromissos com questões de aluguéis, né? Quem paga aluguel não tinha imóvel próprio, pagar seus funcionários, embora o governo deu um apoio, criou fontes de financiamentos para dar uma ajuda, mas foi uma grande dificuldade. Mas as pessoas acabaram se reinventando também na pandemia, né, em vários setores. Tivemos exemplo aqui, que a pandemia, tenho aqui um dos membros aqui desse podcast que entrou, né, nessa questão aí de mexer mais com mídia, etc. e tal, porque estava, né, parado. As pessoas criaram alternativas. O delivery, ele veio para ficar, né? Teve um crescimento muito forte e continua, né? Os trabalhos híbridos, né? Na casa, no serviço, etc., facilitou a vida principalmente das mulheres que têm crianças e tal. Até hoje, em algumas empresas, às vezes, trabalha 3x2 ou, né, 2x3, 2 dias na casa, 3 dias no trabalho, ou ao contrário. Então tudo ficou mais acessível. Exatamente. Né? Assim. Em alguns setores, isso não atrapalha, não precisa 100% a pessoa fisicamente trabalhando. Ou com notebook, está em casa e tal, tem o link da empresa e tal, desenvolve o seu trabalho, e em todos os setores surgiram, né, aquela facilidade que tinha o distanciamento social, toda aquela situação, de que forma chegar no cliente. Então criava-se novos tipos de negócio, ou agregava negócios diferentes no seu próprio negócio existente, para facilitar para o brasileiro. É o seguinte: o brasileiro, ele é muito criativo. Exatamente. Então ele procura vencer esses percalços criando oportunidades. O brasileiro é muito criativo. Até, né, as grandes empresas de publicidades do mundo, os grandes prêmios são brasileiros que, né, ganham, porque o brasileiro por si só ele tem o dom de ser criativo. E o ser humano é um ser adaptável, né? Então, exato. Com certeza, mediante uma situação de risco, o corpo humano, né, ele tem já o indício ali de poder se adaptar com a situação. Então, com certeza, a gente sabe assim, né, ouvindo isso do senhor também, a parte do delivery foi algo que cresceu absurdamente, né? A gente trabalha também no ramo de veículos aí. Esses dias eu estava fazendo uma cotação e vendo o número de motos vendidos no período de 2020 até o período de 2022. Foi um absurdo. Então, como fala, mediante as dificuldades, a gente tem que se reinventar, né? O próprio podcast, como o senhor mesmo falou, foi uma forma da gente trazer um amor, trazer o carinho, né? Trazer uma parte humana, porque assim, foi algo que ficou meio que no esquecimento do pessoal, né? Aquela comunicação, a gente pode perceber que até o atendimento ao público, né? A gente viu que deu um declive, mas agora o pessoal está voltando de novo, né? O mercado de trabalho aí, a gente vê que tem uma dificuldade de você contratar alguém que seja do mercado de trabalho na parte de comunicação, mas o pessoal sempre se reinventa, né? Então é muito interessante. Wellington, o pessoal está perguntando aqui sobre vida pública na questão política. Esse daí é um assunto que eu tenho certeza que muita gente, né, tá com dúvidas, assim como eu também. Quais são os planos? E conte um pouquinho pra gente também de como que foi aí esses 8 anos de gestão na nossa cidade. A gente sabe que foi um trabalho excelente, né? Eu, particularmente, como cidadão itarareense, eu brinco que eu sou sorocabano, nasci em Sorocaba, mas vim para cá muito novinho, com 3 anos. Então, posso falar que eu sou um cidadão itarareense. E, assim, a gente acompanhou o trabalho de perto, né? Então, conta um pouquinho pra gente como que foi a dificuldade no início lá da sua gestão política, né? Conta um pouquinho pra gente aí da sua caminhada. Bom, eu tinha uma pergunta que eu fazia para mim mesmo, né? Eu toda a vida gostei de política. Eu falo que a minha avó, ela adorava a política. Minha avó assinava, na época, a Folha de São Paulo, o Estadão, e lia de capa a capa todos os encartes, né? Economia, né? Inovações, política, noticiários, o que você pensar. Minha avó era muito politizada. Eu acompanhava, gostava muito de ouvir ela falar. E eu passei a gostar de política. E, dado momento, depois que eu entrei na vida empresarial e tal, eu ficava questionando para mim mesmo por que entrava prefeito e saía prefeitos
E a nossa cidade pouco, ela desenvolvia, pouco crescia, principalmente na questão, né, de revitalização. A gente via novos bairros nascendo, novos condomínios sem infraestrutura nenhuma, vilas inteiras sem o benefício, a dignidade né, de uma pavimentação, de uma estrutura, de um saneamento básico, né? Você via alguns esgotos a céu aberto e tudo aquilo me indignava. E a gente via os governantes prometendo, principalmente, né, no viés do empreendedorismo, Itararé, até que, né, a associação comercial tem esse slogan, é a capital regional do comércio, porque realmente foi no passado. Aqui foi uma economia muito forte na prestação de serviços de comércio. Aqui tinha grandes concessionários, até concessionários de caminhões. O tempo aqui da malha de ferrovia, aqui da Refesa com a Sorocabana, que era um entroncamento muito forte, que chegava aqui, né, era terminal de carga, de passageiros. Então, isso foi, ao longo dos anos, foi enfraquecendo, né, por políticas públicas mal executadas e outra região desenvolvendo mais, mas no viés que me remeteu a colocar meu nome eu nunca fui vereador, nada, eu presidi a associação comercial, com muita alegria, tive grandes empresários parceiros, né, no ano 2000, acho que de 2003 a 2005, se não me engano, eu fui presidente aqui da associação comercial, participei de várias diretorias, então tudo que tinha de cursos voltado ao empreendedorismo, sempre procurei fazer, executar, levar isso aos associados, mas só isso não me convencia. E aquilo chegou em 2010, porém 2011, eu decidi entrar colocar meu nome à disposição, me filiei a um partido e disputei as eleições de 2012 como candidato a prefeito aqui em Itararé, perdemos as eleições. 2016 me elegi prefeito, né, com quase 40% dos votos. Fui reeleito em 2020 com mais de 70% dos votos. Foi a maior votação que um prefeito poderia ter na cidade, eu tive mais de 15 mil votos. E foi muito gratificante porque foi a aprovação da população para com o nosso trabalho. Então foi 8 anos de trabalho intenso pela cidade, né, cuidando, né, das vilas e também da área central da cidade, cuidando da segurança pública, né, da educação, da saúde. Nós precisávamos, o meu vice-prefeito usava um termo, o Arthur Villanova, até um grande abraço para esse grande parceiro que a vida me deu, um grande vice-prefeito. O Arthur falava: Eliton, a nossa cidade, ela é uma noiva bonita, mas ela está mal ornamentada. O que é isso? É o que eu falei para você. E a gente fizemos um planejamento de governo de 8 anos e a cidade não tinha um orçamento adequado, né? Tinha um orçamento muito aquém com alguns municípios, comparando alguns municípios da região, e assim nós fomos trabalhando, melhorando o caixa da prefeitura para podermos fazer mais investimentos. Fui buscar recurso fora, de governo federal, governo do estado, convênios. O município estava com uma situação muito difícil, há quase 20 anos o município tinha o nome sujo, né? Era como se fosse você como um analista de crédito, que você trabalha com venda de automóveis, você vai vender um carro, você vai consultar o seu cliente. E a prefeitura até então, ela era um nome, um devedor contumaz. Então, grandes convênios que envolviam órgãos financeiros, a prefeitura não podia participar, só havia municípios da região desenvolvendo, e eu lutei, limpei, né, limpamos o nome do município, abrimos as portas para o município ter condições de participar de alguns convênios, e fomos trabalhando, melhorando a arrecadação do município, sem, né, onerar o contribuinte, né, e buscar recursos, tributos, aonde era obrigatório, e não, né, o executivo, a prefeitura não ia atrás desses recursos.
E fomos trabalhando gradativamente, fomos aumentando a nossa arrecadação de IPTU, sem onerar o contribuinte. Nós fomos pesquisar, ver imóveis que não recolhiam IPTU, essa situação. Nós detectamos, Wesley, essa informação é importante para o cidadão que está nos assistindo. Aqui em Itararé, nós detectamos quase 1.500 imóveis que não recolhia nada, zero, não recolhia IPTU. Então, nós fomos atrás disso, tinha em prédios, né, imóveis grandes, imóveis residenciais, comerciais, tudo isso, né, degrau por degrau, nós fomos melhorando a arrecadação do município, repetindo, sem onerar o empresário, sem ir com a faca na garganta. Quem pagava, pagava, mas nós fomos atrás da onde a prefeitura tinha condições de obter essa arrecadação e não assim fazia. E daí, porque que acontece? O recurso que vem do Fundo de Participação dos Municípios, ele é muito pouco para você fazer investimentos. Então, o que a gente tinha que fazer do limão à limonada? Né? Fazer o mais com menos. E a despesa é alta, você obrigatoriamente você tem que investir. Funciona assim, ó, você é obrigado a investir 25% da arrecadação do município, você tem que investir na educação, 15% na saúde. Daí você tem a folha de pagamento que você não pode ultrapassar 54% do limite prudencial, para você não inchar a folha e não poder investir em outros setores. Então, só que o que aconteceu? Durante o meu exercício do meu mandato, nunca nós investimos menos de 30% na saúde. E a saúde, se sabe, todo mundo... Brasil inteiro, o povo grita pela saúde, hospitais, precisa de especialidade permanentemente, você não consegue atender a demanda da população. E da onde vinha esse recurso? Nós iniciamos, Wesley, com um orçamento próximo de 100 milhões de reais. E entregamos, após 8 anos, com mais de 200 milhões de reais. Nós dobramos aí em quase 120% a arrecadação do município, e isso ajudou. Algumas pessoas achavam que nós tínhamos uma fabriquinha de dinheiro lá na tesouraria do Paço Municipal, mas não é, foi fruto de muito trabalho, muita dedicação, austeridade, com o nosso time de secretários. Sozinho a gente não consegue nada. Procurei buscar bons profissionais, montar um time bom, porque um gestor, um prefeito que não monta um time bom, ele fica meio à deriva ou não sai do lugar. Então, eu tinha que ter um time bom para nos ajudar a criar alternativas para a gente melhorar a situação do município. E, graças a Deus, isso foi trazendo resultados. Logo nos primeiros anos, a gente conseguiu executar algumas obras importantes. E, repetindo, nós não esquecendo, né, da zona rural, das vilas e da área central da cidade, porque Itararé é uma fonte regional de comércio. Vem muito consumidor da região. Prova tal que Itararé não conseguiu, foi tentado fazer o comércio, praticar aí uma semana inglesa, o comércio fechar nos sábados à tarde. Você vai nos municípios vizinhos, sábado à tarde o comércio murcha, ele para. E aqui é pelo contrário, é grande movimento, porque vem a região gastar aqui. Então, voltando à fala do meu vice-prefeito, nós tínhamos que dar, né, uma engravatada na cidade, melhorar, dar uma roupagem nova para a nossa cidade. As entradas da cidade eram horríveis, né? Então, a primeira impressão que fica, você chega numa cidade e você vê lixo, como nós tínhamos, né? Lixo, entulho, móveis descartados logo na entrada da cidade, e quando vinha a chuva, era um caos. Nós temos aqui na entrada pela Vila Novo Horizonte, descia toda aquela água para a pista. Então descia lixo. A gente teve que fazer o quê? Melhorar a captação das galerias de água pluviais ali da Vila Novo Horizonte, melhorando ali na Pascoal Melilla, a recepção das águas de chuva para passar por baixo da pista. E para nós reconstruirmos calçadas, guias, sarjeta, e melhorar as entradas da cidade. E assim foi assim na área central.
no centro. Eu tenho o prazer de dizer para as pessoas que estão nos assistindo que eu fui o prefeito, nós fomos a gestão que mais fizemos o maior programa de pavimentação de todos os tempos. Nós fizemos aqui em Itararé. E o que foi o foco? Primeiro, nós fazermos a conectividade entre bairros, né? Tinha uma lacuna de estrada de terra. Então, a pessoa saía para vir para o centro fazer suas compras, as donas de casa, as mulheres, aposentados que vinham receber sua aposentadoria, não tinha transporte público adequado. Era muito precário o nosso transporte público. Então, as pessoas andavam pelo barro, poeira. Por exemplo, moradores que moravam no Ibitia, onde você morou na sua infância, ali no Jardim Pauliceia, Jardim Origome, CDHU Ângelo Guise, o Jardim Bequinha. Essas pessoas circulavam para vir para a cidade por terra ou barro. Exato. A Rua São Pedro, de um trecho ali do posto de saúde Tonico Adolfo, até muitas pessoas que vinham para a cidade, algumas senhorinhas, passavam no postinho de saúde, tinha uma torneira lá, higienizava, né, o seu calçado, colocava um outro calçado que ali já era asfalto, né, tirava o chinelinho, colocava numa sacolinha para vir aqui para o centro da cidade. Nós acabamos com tudo isso, nós fizemos só nesse trecho do posto de saúde Tonico Adolfo até o acesso ao Distrito Industrial, foram quase 2,5 km de asfalto, com calçada, ciclovia, iluminação pública nova e melhorando a vida das pessoas. Então, essa conectividade entre bairros que foi assim o primeiro estágio, a necessidade de fazer, né? Eu posso falar assim que eu, né, como o senhor mesmo citou, eu fui testemunha disso, né? Foram 17 anos nesse trajeto e por um período de tempo aí, na verdade, menor, né? Na verdade, menor de tempo aí dos 17, porque a minha mãe vinha todo dia de manhã, né, trazia a gente na escola e por muitas vezes transporte público foi um ponto que a gente não teve transporte público em alguns períodos, né? E eu acompanhei ali, depois teve a troca, foi feito circular, só que o circular aí ele tinha uma tarifa, aí a parte da tarifa zero foi excelente, principalmente pra gente que tinha uma condição um pouco menor, né? Então, mudou o nosso sistema ali, assim, como fala, a gente já não tinha muito, e o pouco que tinha, já tinha que empatar ali, né? Falando de transporte público, eu tinha muito dó das pessoas. Não tinha um transporte digno. Então, nós fizemos uma licitação de um transporte coletivo com ônibus novos, com acessibilidade, e não só aqui na cidade, aumentamos a linha aqui nos bairros da cidade e levamos também para a zona rural. Eu ia lá no distrito da Pedra Branca, em Santa Cruz dos Lopes, íamos ali no bairro do Cerrado. As pessoas, o que faziam? Lotavam uma condução, faziam uma vaquinha e pagavam o transporte para vir para a cidade. Eu media dó. Médico, né? Exatamente, viram ao médico. Não tinha um transporte digno de qualidade. E nós levamos o transporte coletivo para a zona rural. Então, muitas pessoas que não vinham mais para a cidade visitar um parente, ou vinha, né, uma vez por ano, 2 vezes por ano, ou vinha, pagava um carro para trazer aqui para receber a sua aposentadoria. Nós acabamos com tudo isso. Nós temos transporte gratuito aqui dentro da cidade e na zona rural. Então eu acho assim que é algo que tenho certeza que já entrou para a história, né? Porque a gente fala, visto o meu lado, né, que passei por isso, a gente sabe a dificuldade que é, principalmente a parte de pavimentação. Muitas pessoas falam, pavimentação, mas será que a pavimentação é necessário? A pavimentação é necessário. Eu vi um post que o senhor fez esses dias que falava sobre a saúde e a pavimentação. Tanto é que foi dia do pavimentador, agora recentemente, e eu vi que a parte da pavimentação, tantos benefícios que ela traz, né? Digamos assim, uma rua de terra, para uma pessoa que tem problema respiratório. Eu mesmo sofri por muito tempo com bronquite e asma. Então, a rua onde eu residia por muito tempo, ainda como criança, ter um problema de bronquite, ter um problema de asma e ficar inalando aquela poeira é algo assim absurdo, né? Que seria o básico. E tenho certeza que em nome
da minha família, em nome de todos os cidadãos tararenses, eu quero parabenizá-lo também por isso, porque tenho certeza que foi algo que mudou a nossa história. A pavimentação também ela é saúde na vida das pessoas. Você deu um testemunho, você morou ali na beira da pista ali que dá acesso até para frente ali, sentido Ibiti. Era poeira 24 horas. Ou barro, lama. Sua mãe levava vocês, criancinhas, para a escola, vocês se sujavam todos. Tem uma fala de um vereador, ele é da zona rural, grande amigo, o vereador Peneira, lá da Pedra Branca. Ele tem um testemunho, ele fala que só não dá valor para o asfalto aquele que já teve o privilégio de nascer e se criar numa casa onde a rua da frente é pavimentada. Esse não dá valor, mas quem não tem, dá valor. Por essa razão, nós fizemos aí um programa de pavimentação lá no distrito da Pedra Branca. É um bairro que era judiado, ficava ilhado lá. Tinha uma ponte que fazia mais de 10 anos que estava caída. Chovia, eles ficavam ilhados no bairro. Eu levei só não uma ponte, levei 3 pontes estratégicas ali no bairro, no distrito da Pedra Branca. E levamos também asfalto. Na rua principal do bairro da Pedra Branca, fizemos quase que a sua totalidade. Foi uma conquista muito boa e as pessoas que não têm dão mais valor, porque o asfalto também ele é saúde na vida das pessoas. Por essas questões de respiratório, etc. A poeira ninguém merece. Viu? E a condição mínima, né? Digamos assim, que é algo que muitos não vê no passado, não viram no passado, que era o mínimo, é o básico, né? Para uma população viver bem. Vamos falar assim, como que eu quero agregar algo para uma cidade, como o senhor mesmo disse, capital regional do comércio, como que eu vou cativar as pessoas para virem até aqui? O senhor é comerciante, eu sou comerciante, como que eu cativo um cliente, por exemplo? Eu vou lá, eu vou mostrar a melhor possibilidade de atendê-lo, né? Então, como que a gente vai cativar as pessoas da nossa região a virem até a nossa cidade se a nossa cidade não entrega o mínimo, não é mesmo? Eu coloquei como meta, nos 8 anos de governo, eu queria pavimentar a maioria dos bairros distantes da cidade. Eu levei asfalto aqui nos bairros do município, na zona rural e aqui na espinha dorsal, que é a principal veia do comércio, né? A nossa São Pedro e as transversais. E nós fizemos, né, não só a São Pedro, como fizemos asfalto novo na Rua 15, aqui na Rua Prudente de Moraes e todas as suas devidas travessas. Então, as pessoas que vêm até hoje, as pessoas que faz anos que não vêm para Itararé, levam um impacto, né? Um impacto positivo, né? Chega, tem aquela sensação de uma cidade organizada, nova, né? Uma formada. cidade nova, inovadora, com mais iluminação, mais sinalização. E é isso. Você cria esse impacto na vida das pessoas, positivo. Aquele que vem se sente valorizado, o empresário, né, que luta com dificuldade, a pavimentação elevou a autoestima. E uma coisa eu quero deixar aqui para você, que foi uma coisa muito interessante. Quando nós pavimentamos a Rua São Pedro, nós estávamos no ápice da pandemia e aquilo me emocionava. O comerciante, mesmo com seu comércio fechado, o asfalto mudou a autoestima, mesmo com dificuldade, deram um jeito, melhoraram a fachada do seu comércio, uma pinturinha nova, uma reforma nova, trocaram o revestimento das suas calçadas. Tudo, quando você leva a inovação, a infraestrutura, não só na zona comercial, né, na área central da cidade, esse impacto dá na vida das pessoas nas vilas. Exatamente. É interessante, Wesley, você sabe disso. Você é pessoa de origem humilde, como eu também sou. Tem bairros aqui na cidade que num terreno tem a casa principal da frente e às vezes, né, a filha constrói no fundo para fugir de um aluguel, né, genro. Às vezes tem 2 ou até 3 casas num terreno só. Uhum. E o que é legal, quando você leva essa inovação, você leva essa dignidade na vida das pessoas, que é um asfalto, uma iluminação nova de LED, a autoestima da família aumenta num certo grau que os do fundo ajuda a dar uma melhorada na estrutura da área frontal da onde eles moram.
né? Faz um muro novo, um portãozinho eletrônico, pinta, reforma a fachada da casa. Nossa, eu vi a alegria de umas senhorinhas lá. Pô, eu fazia muitos anos que eu não abria a janela, não abria a porta da minha sala, porque o pó entrava tudo para dentro. E hoje não mais. Aí muda, né? Muda a vida. E eu falo assim, não foi... A gente tá falando de pavimentação, né? Algo de infraestrutura. Mas tudo. Parte cultural, saúde, com certeza. Eu tava pensando aqui agora e relembrei do nosso teatro, né? Uma outra grande conquista, porque assim, eu tive o privilégio de ir no dia da inauguração do teatro e eu fiquei encantado, porque muitos daqui de Itararé não têm uma certa condição de às vezes sair daqui e ver uma apresentação em um teatro renomado, Sorocaba, São Paulo, Curitiba, né? Até mais perto aqui, se eu não me engano, tem Ponta Grossa. Ponta Grossa. Assim, então eu acho que é interessante, não só para nossa cidade, mas para a região também. Eu quero deixar uma informação para você. Itararé hoje, entre Sorocaba e Ponta Grossa, o melhor teatro hoje está em Itararé. Olha que maravilhoso. Isso é uma honra. E era uma construção que era nova. Começou nos anos 80 a construção desse teatro. E é uma construção nova que ela se tornou velha. Então, eu coloquei como meta entregar o teatro funcionando. E nós, como era uma construção, teve inovações, questões de exigências, né? Sim. De acessibilidade, de AVCB. Então, nós gastamos milhões lá naquele teatro para entregar, deixar do jeito que ele está hoje. Um teatro moderno, amplo, confortado, climatizado, um palco decente, mas teve de mudar a estrutura de camarim, de acesso, questão de escada, banheiros. Então, e tudo leva tempo, né? Teve de fazer toda essa reforma para adequar nos dias atuais, para dar sequência para a conclusão desse teatro. Mas foi uma das coisas muito gratificantes. Nós temos orgulho de dizer que Itararé hoje tem o melhor teatro da região. Viu, isso daí, né, pra gente que tá no ramo de comunicação, e assim, a gente vê que é interessante alguém lembrar da gente, porque um teatro, um cinema, né, qualquer forma que você possa expressar ali o que acontece fora, a parte da comunicação, isso daí é essencial. E a gente fica muito grato, né, de ser lembrado mais uma vez, através de um canal. Por exemplo, a gente faz uma transmissão ao vivo no teatro, a gente consegue fazer uma divulgação, ajuda tanto a nossa rádio, por exemplo, quantas pessoas que não se empregam dentro de um teatro, por exemplo, né? Quanto que a gente não consegue agregar, tudo, né? A gente estava falando sobre pavimentação, retornando novamente lá para o Ibiti, que é algo assim que eu já vivi, né? A parte da ciclovia. Esses tempos atrás eu estava lá visitando a minha mãe e estava conversando com ela. Quantas barracas que o pessoal abriu, barracas para vender um pastel, uma barraca para vender um caldo de cana. Então, todo mundo está tirando um lucro de algo que é regional, né? É algo assim que a gente vê que foi brigado, lutado ali para ser conquistado, e hoje todo mundo está podendo usufruir do fruto, né? Exato. Wellington, agora o pessoal também ficou com a dúvida, como eu já disse no começo, e os planos futuros no ramo político? Bom, eu digo que o futuro a Deus pertence. Exatamente. Né? Nós fizemos um mandato, né? Fui prefeito por 8 anos, me tornei presidente do nosso consórcio do Condersul, fizemos uma articulação boa com os prefeitos, colocamos a nossa região aqui na rota do desenvolvimento, né? Buscando recursos, batendo, né, nos setores onde a gente conseguia trazer as melhoras para a nossa região. Logicamente que, mesmo fora do exercício do mandato, nós apoiamos o governo que aí está, né? O governador Tarcísio está fazendo um trabalho forte, tem um compromisso com a região aqui o nosso sudoeste, e a gente tem trabalhado de uma forma coletiva, como um colaborador, pela experiência que a gente teve, as conquistas que obtivemos, a gente tem trabalhado forte, né? Existem as eleições aí do próximo ano, para governo, né, presidente, deputados, e nós temos conversado aí com o partido, com o nosso grupo político,
naturalmente existe um convite para disputar aí uma eleição aí para o próximo ano. E a gente está trabalhando, estamos conversando. Eu estou numa fase gostosa da minha vida, né? Foram 8 anos intensos dedicado à prefeitura. Praticamente não tirei férias. Então, a gente saiu, fomos na busca de algumas coisas que estavam descontinuadas na nossa empresa. E, né, se reciclando também, que a gente fica ausente, só se mexe com política, se acaba... Ou eu ia prefeiturar a minha cidade, ou eu ia cuidar dos meus negócios. Então, eu coloquei meu nome à disposição, a população confiou em mim, e eu fui trabalhar. Eu era um dos primeiros que chegava no Paço Municipal. O nosso querido ditado, o senhor sempre falava que é... Aqui o trabalho não para. Exatamente. Exatamente. E é isso, é gratificante. E estamos aí, né? Na próxima segunda temos uma agenda política importante em São Paulo, e acaba que você a política, né, os mandatos terminam, mas a política não para, né? Não para. São eleições a cada 2 anos, e se for aí, né, a vontade de Deus, os desígnios de Deus, que venha nascer uma candidatura aí, a minha vida foi pautada em desafios, Wesley, e a gente está aí para servir o próximo, e é tão gostoso você criar políticas públicas. A política, ela é a arte de você ser um instrumento para melhorar a vida das pessoas. Isso é muito legal, né? Tivemos um trabalho árduo durante esses 8 anos, erramos. Sempre buscando fazer o melhor para a população. E isso é gratificante e é gostoso, né? Hoje eu estava, né, em uma das nossas lojas e a gente vê o carinho das pessoas, né? O reconhecimento do nosso trabalho, e isso não tem preço, né? Isso eu levo, né, esse legado que a nossa gestão deixou junto com o nosso time de trabalho, né, com os funcionários da prefeitura, que eu falei no início aqui, sozinho não se faz nada. É um coletivo, né? Se cuidar de uma cidade do tamanho da cidade de Itararé não é fácil. Você ter uma coleta de lixo pontual, não falhar, é horrível. Salários em dias, né? Salários em dia, até, né? Sempre procuramos pagar os salários Eu tinha uma meta. Porque o município a gente pegou numa situação difícil. Mas eu coloquei como meta não atrasar salário e nem cesta básica. E graças a Deus, nós fizemos até, durante o período, passamos a pagar adiantado na última sexta-feira do mês. E honramos isso com os nossos funcionários, são aqueles que ajudam a cuidar da cidade, né? Tem aquele que trabalha na zeladoria, trabalha na educação, né? Trabalha na saúde, que nós usamos muito a saúde, né? Dado a pandemia, né? Foi um momento difícil, mas vencemos. Vencemos, exatamente. E assim, eu falo, né, com experiência, novamente experiência própria, a minha esposa trabalha na Santa Casa de Itararé, e assim, eu acompanhei junto com ela todos os processos ali, e não é o que a gente fala, né? Não é pelo fato da gente comentar algo, mas a Santa Casa mudou. A Santa Casa, se você pegar aí de 10 anos atrás, a Santa Casa tomou outro rumo. Hoje, né, com certeza o senhor sabe muito mais do que foi feito lá do que eu, mas assim, eu vejo que o atendimento já mudou. Porque quantas vezes a pessoa chega lá e a pessoa está num momento difícil, né? Exato. Numa situação difícil. Quem que gosta de estar sentindo dor, por exemplo? É difícil, né? A gente pensa, a pessoa chega lá sentindo uma dor, está num momento triste, às vezes tem alguém internado, não é um momento, não é um lugar legal. E eu sempre comento com ela, falo, nossa, você trabalha no hospital, eu tenho medo de hospital. Aí ela fala bem assim, mas você tem que ter empatia. Você tem que ter amor pelo próximo. Né? Até quero mandar um beijo aí pro meu amor, pra minha esposa que está nos acompanhando também. E eu falo assim e para todo mundo da área da saúde, que vocês fazem um trabalho com maestria. Então é algo surreal, né? A gente acompanhar a área da saúde. E conta um pouquinho pra gente como que foi a dificuldade quando vocês pegaram a Santa Casa no estado que estava e hoje entregar a Santa Casa, como ela está. Quando nós assumimos o mandato, na transição de governo, falava-se lá no Paço Municipal, na prefeitura, viu,
o prefeito, o teu maior problema não é só aqui, prefeitura, o teu problema está lá. Endêmico é a Santa Casa, aquilo é insolúvel. E aquilo me tocou, né? E nós fizemos também um planejamento estratégico com a Santa Casa. Que nós tínhamos que melhorar o atendimento, aumentar o atendimento de porta, melhorar o acolhimento das pessoas e a parte estruturante, endividado, o prédio, né, com muita manutenção necessária a ser feito, né, e uma dívida milionária. E nós fomos gradativamente investindo, saldando, pagando o fornecedor, né, tinha dívida tributária, né, que há muitos anos não recolhia fundo de garantia, imposto de renda, e INSS patronal, não se recolhia nada. O funcionário ele era dispensado, ia no banco, não tinha fundo de garantia, tinha que, né, compor isso, fazer cálculo para tentar indenizar, era ações trabalhistas. A gente pegou no momento que os médicos estavam em greve, lembra? Os funcionários faziam greve permanentemente por falta de salário. E nós acabamos com tudo isso. E fomos, ao longo dos anos, acho que no terceiro ano do nosso mandato, no quarto ano do nosso mandato, já começamos, que estava sob intervenção a Santa Casa, né? Era a responsabilidade do prefeito, era o CPF do prefeito que estava lá. A gente passou a recolher todos os encargos dos funcionários religiosamente, depositando o fundo de garantia em dia, recolhendo o INSS, o que era descontado na fonte, pago os encargos, e fomos fazendo isso, e foi estancando. Daí fizemos umas composições de parcelamento das dívidas tributárias, e foi uma coisa muito bacana, que daí conseguimos limpar o nome da entidade. E daí, acho que foi no último ano do nosso mandato, no início do último ano, ou do ano anterior, não me lembro agora, é muita informação, mas a gente tirou a Santa Casa da intervenção. Daí foram composto uma nova irmandade, sim, que cuida da Santa Casa, de pessoas idôneas, empresários que gostam, amam essa cidade, e está até hoje, né? Está pagando a dívida religiosamente, né, os encargos, e eu creio que nos próximos anos aí, logo seja sanado e toda a dívida da Santa Casa quitado, e além da prestação de serviço, colocando mais profissionais, fizemos mutirões de cirurgias, nós temos uma demanda enorme de cirurgias na cidade, represadas, principalmente na época, cirurgias vasculares. Sim. Né? Só a dona de casa que sente. A mulher vai bater a roupa no tanque, lavar, né, a louça, higienizar, fazer o trabalho doméstico do dia a dia, é aquela dor nas pernas que queima, né? A dor de varizes é terrível. Foram feitas várias cirurgias assim, cirurgias eletivas. A Santa Casa hoje ela tem uma estrutura boa, inclusive no final do nosso mandato a gente deixou homologado a possibilidade da instalação de UTI. Né? Tem todo uma fase, todo um processo de andamento para o município conquistar uma UTI. E a gente é homologado pelo governo do estado, a Secretaria de Saúde, a iniciar aí o processo de instalação de UTI. Logicamente que tem que ter o entendimento daí, porque daí investimento envolve os conselhos, né? Bipartite, tripartite e município, porque o custo de uma UTI ele é muito caro. Mesmo não funcionando, tem profissionais, tem intensivista, enfermeiros mais qualificados para uma intubação do paciente, tudo com, né, a UTI ela é um mecanismo que dá uma sobrevida ao paciente. Ela é muito importante para ter numa Santa Casa. Praticamente é isso que falta, e o que tem ajudado muito as Santa Casas, que foi uma metodologia inovadora do governo do estado, foi uma ideia do governador, ele sentiu que os recursos alocados para a saúde no estado de São Paulo, para as Santa Casas, para os hospitais regionais, às vezes colocava-se muito recurso numa entidade e deixava outras desassistidas. Nós temos exemplo disso na região. Às vezes tinha município que ele estava credenciado lá com X valor, então tem que ter uma produção. O que é a produção? O Wesley precisa de uma cirurgia de hérnia executar, né, uma cirurgia de vesícula, as cirurgias
do dia a dia, as cirurgias chamadas cirurgias eletivas, só que o município, aquela entidade não produzia, acabava sobrando dinheiro. Então o Estado ele estava o quê? Investindo de forma errada. O que o governador fez? Ele criou uma espécie de regionalização da saúde em alguns núcleos. Então, tipo assim, e como a cirurgia hoje, o INSS, o Ministério da Saúde, a produção da Santa Casa, ele paga muito pouco. É mínimo, não, é muito baixo o que paga. Um exemplo que eu vou dar. Uma cirurgia de parto, né? Sua esposa vai ter um neném. Vai na Santa Casa. O SUS faz o parto. Você sabe quanto que a Santa Casa recebe do SUS para fazer um parto com anestesista, uma série de coisas? Sutura, cirurgião, os enfermeiros de apoio, a estrutura de centro cirúrgico, ar-condicionado, instrumentação, tudo. 400 acho que é pouco mais de R$400, acho que uns R$430. É uma tabela que está desatualizada há mais de 15 anos. O que o governador fez? Aí que foi o pulo do gato. Para ele fazer o recurso chegar, ele criou o SUS Paulista. Então, um parto aqui em Itararé, se é R$400, ele paga 4 vezes mais do que o SUS paga, manda para a Santa Casa. Então, uma cirurgia que vai receber R$450, recebe mais R$1.800. Então, essa cirurgia vai para 2.250. Estou citando um tipo de cirurgia, né? Cada cirurgia tem um código, uma unha encravada, uma cirurgia ortopédica e tal. Sim. Então, o que acontece? O município faz, a entidade vai criando a série histórica. Então, quanto mais o município produz de atendimento, de cirurgias de pequeno e grande porte, aumenta a arrecadação, entendeu? E é um recurso que vem para a entidade que dá para investir mais. Então, hoje, um parto, o Itararé, a Santa Casa nossa, ela tem condições. Aí que é necessário esse entendimento, porque o que o governo quer? Tirar o paciente dessas chamadas ambulância-terapia. O cara vai fazer uma ressonância, tem que ir lá em Itu, Guarulhos, São Paulo. Olha o custo. Custo de motorista, desgaste de uma van, pneu, combustível, uma série de coisas, fora o desconforto do paciente. Exatamente. Né? Entendeu? Então, isso que está sendo feito esse trabalho para trazer serviços essenciais. Por exemplo, a Santa Casa de Itararé, hoje ela está com uma estrutura muito boa. Ela tem condições de produzir mais, só que ela não tem perna, então tem que ter apoio do governo para desacelerar, porque Itapeva atende 28 municípios. Então, tem alguns tipos de serviços que Capão Bonito pode fazer, Itararé pode fazer, né? O governo credencia esses municípios, põe o recurso e a gente presta o serviço e diminui o paciente na estrada. Nós temos um exemplo crítico aqui, que é desumano, que é a hemodiálise. Você deve ter tido um parente, um amigo, uma família que passou por esse processo. É desgastante. A partir do momento que o cidadão ele entra numa máquina de hemodiálise, dificilmente ele vai sair. Sim. Então, né, eu ficava indignado quando o presidente do Condersul, o prefeito chegou para mim, tem um casal lá da Itaoca, prefeito. Ele faz hemodiálise, sabe onde? Sai da Itaoca, pega a estrada de terra, trecho de curvas, para sair até numa rodovia decente. Guarulhos. Meu Deus, é absurdo, então, né? Se a pessoa viaja, a gente que é saudável, uma viagem para Guarulhos é cansativa, imagina uma pessoa doente. Daí ele volta, né, debilitado, que filtra o sangue na máquina, né? Volta a hora que ele está se recompondo, tem que voltar. É um dia sim, um dia não, a hemodiálise. Então, o que acontece? O governo já abriu os olhos, já vai aumentar o credenciamento ali em Itapeva, já tem estrutura de máquinas, já tem o espaço. Então, aumenta a referência, diminui o quê? O sofrimento do cidadão que depende de uma hemodiálise. Eu estou citando um tipo de tratamento, mas nós podemos ter vários. A saúde é uma coisa muito bacana, Wesley. Ela é muito técnica e o Brasil tem o maior programa de saúde do mundo, que é o SUS. Ele é um bálsamo
na vida da pessoa que não tem condições de pagar por saúde pública. Então, nós temos aí o programa da saúde da família, que era o PSF, que criaram-se os postinhos de saúde nas vilas, na zona rural. Aquilo é uma coisa, olha, benéfica de uma tal forma na vida da pessoa, porque tem um médico da família, tem um agente comunitário que vai nas casas, pesa a criança, faz o pré-natal, mede a pressão do idoso. Um agente comunitário, ele evita um AVC na vida do cidadão. É uma luz no fim do túnel. É uma luz no fim do túnel. Agora, isso gera custo. E é caro, não é barato. E é uma coisa de uma importância na vida do cidadão imensurável, desde que funcione, né? O agente comunitário trabalha com amor, com dedicação, atende o paciente, vai ao médico da família. E é muito legal, esse programa Saúde da Família, ele é espetacular. Ele ajuda muito no quê? No preventivo. Diminuir o fluxo na porta da Santa Casa. Porque se você tem uma pressão, né, cuidado da tua hipertensão, do seu nível de glicemia, faz um trabalho preventivo com as pessoas. Daí diminui o fluxo nos postos de saúde automaticamente na Santa Casa. E a Santa Casa de Itararé tem aí uma particularidade, uma coisa peculiar. Nós somos divisa de estado. E Jogaraíva não tem uma Santa Casa boa que nem a nossa. Araputi. E essas pessoas acabam, principalmente em trauma. Nós temos aqui a rodovia, né, a PR, aqui acho que é 151. Nós temos a curva do Funil, a curva do Pelame, do Cajuru, que semanalmente as pessoas pouco sabem disso, mas tem acidentes. Onde que eles vêm? Trauma. Aqui na Santa Casa de Itararé, que prepara o paciente, faz o acolhimento, a preparação daquele paciente para ir para um grande centro. Você tem uma lesão um pouco mais grave, mas aqui a gente fez cirurgia. Teve um acidente de moto recentemente e os plantonistas ortopedistas fizeram uma cirurgia nesse cidadão que ficou impecável. E aqui na Santa Casa. Agora, a lei é clara, né? O direito de ir e vir do cidadão. Nós não temos como fechar a porta da Santa Casa para um cidadão que vem do município, aqui do estado vizinho. Não tem como. Você tem obrigação. Temos que ser anfitriões, né? Exatamente, tem que atender. Então, hoje, a Santa Casa, você pode ver que o nível de reclamação diminuiu muito. Da Santa Casa tem mais pediatra na porta de acolhimento, nesse período de inverno, principalmente com as crianças. E é o que você falou, um pai e uma mãe, principalmente de primeira viagem, primeiro filho, ele entra em pânico, né? A criança às vezes não fala, não conta onde dói, onde está a lesão, onde está o probleminha, às vezes está com uma situação febril grave. E aonde que vai? Primeiramente aqui. E nós, você pode ter o melhor convênio médico. O melhor convênio médico que, né, pague tudo. Mas a hora que você tem um mal súbito, você arruina, ou você sofre um acidente doméstico, ou mesmo no trânsito, você vem aqui. Você está perto, é a Santa Casa. É o primeiro acolhimento. Né? Tem um infarto, é o primeiro acolhimento, é a Santa Casa. Viu? E eu posso falar assim, né? Há 4 meses atrás, meu pai sofreu um acidente, né? Infelizmente, ele vem a óbito. Olha que situação, assim, que eu digo interessante. A gente foi muito bem atendido, né? Nos acolheram muito bem durante todo o procedimento dele, transferência para Itapeva, né? Então eu penso assim, o tanto de custo que teve nisso daí, e muitas pessoas não entendem. O custo de uma ambulância chegar, socorrer o paciente, todos os trâmites que é feito dentro da Santa Casa, aí depois todo o trâmite que é feito até você chegar em Itapeva, aí lá, claro, foi tudo designado, né, conforme, e depois eu estava analisando a parte do IML. Eu que acompanhei, eu tive que ir para Sorocaba, então não é algo também que, assim, e nessa situação, infelizmente, não tem alegrias, né? Mas eu digo assim, que se tivesse uma forma, né, que trouxesse aqui para nossa região, até mesmo o ML, quantas vezes necessita que acompanhe, vá alguém para acompanhar junto, e não é algo
assim, que você quer estar sofrendo. Uma viagem daqui a Sorocaba é 4 horas. Então, sofrendo durante 4 horas. O tempo de execução, né? Às vezes tem situações que está na frente, que tem que aguardar a boa vontade do legista e tempo para liberar o corpo. Aí entra naquela situação, né? Falta de representatividade na região. Então, a nossa região ela é carente. E agora está vindo o advento das eleições, vem aqueles, né, deputados de fora e tal, e prometendo mundos e fundos, leva os votos. Ele não é daqui. Ele não tem compromisso. Não sabe como funciona aqui, né? Não sabe como funciona. E o que é a cidade polo hoje da nossa região? É Itapeva. Por obrigação, nós temos que ter um ML em Itapeva. É muito triste. Um ente querido sofre um acidente, vai a óbito e cai na rua, tem uma lesão, você não pode, o médico não pode dar o laudo. Tem que ser um especialista, um médico legista. E aonde que nós temos esse serviço? Ou Avaré ou Sorocaba. Isso é um absurdo. Nós estamos em 2025, Wesley. O estado mais importante da federação, que tem uma cidade que é o nosso polo regional, a maior cidade da região, onde tem um hospital estruturante, tem uma Unesp, tem, né, o nosso escritório regional da 16ª região administrativa é em Itapeva. Só que o que acontece? Tá manco, tá sem uma cabeça. O que é uma cabeça? Ter um representante legal, um deputado que seja federal ou estadual, que seja genuíno aqui da região. Que seja um cidadão que conhece as dores da população. Né? Um cara que conhece a região. Aí, esse sim, ele vai lutar por um povo. Lutar pelas particularidades da região, as particularidades do seu município, onde está a necessidade, onde precisa de mais investimentos. Como o senhor falou, né? Só dá valor ao asfalto quem nunca teve, por exemplo. A gente está falando de saúde aqui. Exato. Né? Eu falo assim, só dá valor a um copo d'água aquele que passou sede, né? Então, como que a gente vai poder deixar o nosso município na mão de alguém que vem aqui a cada 4 anos? Exatamente, né? Exatamente. Essa é a população, e a população está atenta hoje. Sim. O morador ali do Jardim Origome, o morador da Vila Novo Horizonte, do Jardim São Paulo, ele tem isso aqui, ó. Ele tem as informações. Ele sabe a verdade. Hoje eles estão mais seletivos na hora do voto. Ele sabe que o voto é uma credencial que você dá para o candidato. Você vota a sua confiança no trabalho dele. Agora, se é um cara que não é daqui da região, não é da sua cidade, não é da região, ele não vai lutar com aquele carinha que o cidadão for eleito, ele está na região, está no município, tem como cobrar ele. Do contrário, não. A gente vai continuar vivendo das esmolas, das migalhas. Não é só uma emenda parlamentar que vai resolver o problema do município. É um representante legal da região. E nós estamos órfãos. O último deputado federal que teve aqui na nossa região, você nem nascido tinha, acredito eu. Foi em 1998. Não estava nascido. Foi Quincas Matos, de Itapeva, ele se tornou suplente. Ele acabou assumindo uma vaga no Congresso Nacional durante acho que uns 2 anos. Conseguiu representatividade para a região. E o último deputado estadual que nós tivemos foi o doutor Ulisses, que já não está mais no nosso meio. Então a região ela está órfã de um representante. E a população tem que analisar os nomes que estão aparecendo aí e valorizar aquele que é prata da casa, que tem, né, raízes no município, raiz da região, que nasceu na região, que ele conhece a verdadeira situação de todos os municípios da região e, olha, faz uma diferença, viu? Um deputado federal hoje, ele tem muito recurso. Fora aqueles, não é só emendas parlamentares, ele tem representatividade para ir com o prefeito num ministério, com um projeto, né, de uma grande escola, de uma estrada de acesso, de uma vicinal que ainda não é pavimentada,
que gera desenvolvimento. Da mesma forma, falando em infraestrutura, da mesma forma que você levar uma pavimentação numa vila, que Deus me deu a oportunidade de fazer asfalto em vilas inteiras aqui em Itararé. Você vê que muda a vida das pessoas e as pessoas investem. E imagine uma malha rodovia, uma duplicação. A duplicação aqui da SP-258, há quantos anos o povo está gritando? Né? Exatamente. São 120 quilômetros até Capão Bonito. Não vai beneficiar só Itararé, Itapeva, Taquarivaí e Capão Bonito. Vai beneficiar toda a região, os municípios, né, que margeiam essa rodovia. Né? Daí vem investimentos de armazéns, postos de prestação de serviço. A região começa a desenvolver. E o nosso sudoeste paulista, Wesley, pouca gente sabe, mas é muito rico em belezas naturais. Para o turismo. A maior produção de grãos, feijão, soja, trigo, milho, sorgo, está aqui. O maior município do estado de São Paulo, em termos de densidade demográfica, está aqui do nosso lado, é Itapeva. Itapeva tem quase 2.000 quilômetros quadrados de extensão. Tem, acho que 1.824 quilômetros quadrados. Itaberá é um município agrícola como Itararé é maior que Itararé. Itaberá tem, acho que 1.111 quilômetros quadrados. Tem um setor agrícola fenomenal como Itararé tem. O nosso município é pouco mais de 1.000 quilômetros quadrados, acho que é 1.004 quilômetros quadrados. Aqui, esses 3 municípios, é a maior produção, falando produção agrícola, do estado de São Paulo. E quantas pessoas não empregam? E não temos o escoamento dessa safra, a logística, né, tempo para levar a exportação da soja, por exemplo, do milho para o Porto, Paranaguá e Santos. Quanto que demora por falta de uma malha viária decente? Fora a madeira. O nosso maior berço de produção de florestas exóticas, falando assim, que é pinos e eucaliptos, está aqui, entre Capão e um trecho aqui do Paraná. Maior produção de pinos, aqui, né? Florestas de pinos e eucaliptos está aqui. Maior produção de resina. Né? Eu vi um menino chupando chicletes aí. A cada 10 chicletes chupados no mundo, 8 consumidos tem a resina aqui. De Bom Sucesso, Tapirapão Paulista, de Apiaí, Capão Bonito, Itararé, toda essa região. São informações importantes. E a região largada pelos governantes. Há quantos anos? Por que esse povo, esses políticos profissionais olhavam no passado? Voto. Porque aqui é uma região altamente produtiva, mas não tinha voto. Então os caras vão investir onde tem voto. Aqui é pouco. Só que é um berço de produção. Na área da mineração, olha quantas mineradoras temos aqui. Então aqui eu falo que o Sudoeste Paulista ele desenvolveu quase que por si só, com muito pouco investimento do Estado. Nós temos aqui o Alto Vale, é uma judiação. E o povo não investe, né? A gente não vê que, tipo assim, é uma beleza natural, é um ouro, uma mina de ouro, que não é tão bem explorada. Exatamente. Mas eu tenho muita fé, eu tenho muita confiança, eu desejo que o governador Tarcísio não alce voos mais altos, ele tem uma missão aqui em São Paulo, e é um cidadão que em matéria de desenvolvimento e infraestrutura, ele conhece, ele tem domínio. A campanha política dele foi curta, rápida, mas boa parte, né, da produção de plano de governo ele gravou aqui. Então ele conhece a nossa região aqui e também sabe do compromisso que ele tem conosco. Eu tenho muita fé que ele vai para a reeleição e tem muito ainda que entregar para a nossa região aqui. E eu tenho certeza, né? E que a gente vai conseguir números ainda melhores do que a gente já tem, né? Wellington, o pessoal tá perguntando também aqui para mim sobre a questão da nossa origem, né? Da sua origem aí, e o pessoal perguntou aqui em relação a como você conciliou família, cargo político e a sua empresa. Como que foi assim, você desenvolveu o seu tempo para cada um dos assuntos aí? Olha, o principal de tudo é a família, né? Sem a família, se a família não te der apoio,
Você pode ter êxito ou não ter êxito nas suas ações, mas aonde é o cerne, o seu porto seguro é a família. E eu louvo a Deus por isso. Eu tenho 3 filhos maravilhosos. Um beijo para minha esposa Denise, que é a minha parceira, viu? Sempre me deu apoio nos momentos de grande dificuldade. E também a gente tinha, como eu falei, eu pouco tive tempo para cuidar das minhas coisas. Eu me dediquei ao município, não me arrependo. Né? Quantas conquistas nós obtivemos. E trabalhei, né, arduamente, de cedo à noite, cuidando do município, buscando recursos para o nosso município. E, lógico, que à distância, na medida do possível, a gente dava um apoio. E o nosso ramo, realmente, prestação de serviço, depende de você estar fisicamente, né, nas unidades, etc. Mas a gente tem um time bom, né, tem a família que ajuda muito. E isso ajudou nós a conciliar bem essa questão, né? Família, empresa e prefeitura. Mas é lógico que foi uma missão que Deus me deu a oportunidade de ter. E é uma coisa que eu decidi colocar o meu nome à disposição e coloquei como desafio, que eu tinha condições e eu provei que dá para melhorar muito o município. Você trabalhando com seriedade, cuidando com carinho, como se fosse uma coisa, né, uma joia rara que é sua, você tem que cuidar. Então, é muito bacana. Lógico que a gente não consegue agradar a todos. Um prefeito, ele tem, às vezes, que tem que tomar decisões que às vezes não vai agradar a determinado setor, determinada pessoa, mas prevalece o interesse público, o interesse da coletividade. Eu trabalhei muito por isso. Às vezes teve algumas situações que envolveram, às vezes, um dissabor, algumas pessoas às vezes ficaram um pouco aborrecidas comigo, mas os fins justificam os meios. Depois, essas pessoas me procuraram, não, você tinha razão, era necessário ter feito aquilo, eu vi o resultado que trouxe de positividade para o município, etc. Quero aproveitar, Wesley, mandar um abraço aí para o vereador Robson Leite, lá da cidade de Itapeva, grande Robson aí, que eu tive a honra de receber o título de cidadão itapevense. Uma indicação, foi uma propositura desse vereador trabalhador aí da cidade de Itapeva, que é o Robson Leite. E o meu amigo, que foi presidente aqui da Associação Comercial, meu grande amigo Toninho Loureiro. Foi empresário, teve seus negócios aqui na cidade de Itararé, foi prefeito de Itaporanga, hoje preside a Associação Comercial da cidade de Itapeva. É um baluarte da política, do empreendedorismo. É um grande abraço a esses 2 grandes amigos aí, ao Robson e ao Toninho Loureiro aí, pelo excelente trabalho que está fazendo também junto à Associação Comercial de Itapeva. E assim, a gente vê que esses nomes, né, citados aí são de extrema importância para a nossa cidade também, com certeza. Que eu falo, o senhor como presidente, né, foi nosso presidente do Codersul. Em um momento, eu tive em Riversul. E um dia, conversando com o prefeito de lá, ele falou assim, como que é interessante você de Itararé, né? Eu falei, sim, sou de Itararé. Ele falou, olha, eu tenho um grande amigo em Itararé. Eu falei, é verdade? Ele falou, sim, o Hélito do Vale. Eu falei, que interessante, o Hélito é o nosso prefeito. E conversamos um pouco, e ele falou bem assim sobre as casas populares que o governo mandou para Riversul também. Ele contando um pouco ali da história, fala assim, então, tudo que a gente puder agregar, né, mediante ali uma política, não é só a cidade, é toda a região, né? E tenho certeza que com êxito o senhor cumpriu esse mandato também, né? Exato. Você tem muitas vertentes para atuar de interesse da população. Não é só a saúde, a educação, é a questão da pauta da moradia, a questão da pauta da segurança pública, que é uma coisa de extrema importância. Nossa guarda municipal, quando assumi, ela estava com uma dificuldade, um pouco sucateada, não tinha muitos equipamentos. Nós investimos, durante a nossa gestão, mais de 6 milhões, acho que quase 7 milhões na guarda municipal. Eu, enquanto empresário, por diversas vezes, né, como presidente da associação comercial, ligava para os empresários, fundiu o motor da Kombi lá da guarda municipal, que já era um veículo velho, do Uno, do Gol,
vamos fazer uma vaquinha aí, vamos fazer o motor. É isso aí. E hoje, né, eu tenho a grata satisfação de dizer que entregamos uma frota inovadora na nossa Guarda Municipal. Fizemos concurso público para mais de 20 novos agentes, GCMs, e, né, com várias viaturas, uma estrutura de uma base lá da Guarda Municipal, com uma academia, plenário lá para cursos, etc. É um espetáculo. Hoje nós temos uma Guarda Municipal muito estruturada, que ela tem condições, um efetivo de quase 80 homens e mulheres, que dá para prestar um serviço, porque o cidadão chega na cidade, ele vê uma segurança pública, dá aquela sensação de segurança. O cara sai do hotel, já vê um guarda municipal a postos, né, no centro, atendendo a população. Isso traz segurança e vontade da pessoa voltar para o município. Exatamente. E a gente pensa assim que muitas pessoas, né, como o senhor falou, a gente recebe diariamente pessoas do nosso município, né? Eu, através do comércio ali, quantas e quantas vezes atendi o pessoal de São Paulo, Sorocaba, né? Então a gente vê o pessoal aí de grandes cidades vindo até o nosso interior, conhecendo a nossa cultura também, visitando os nossos pontos turísticos, né? A nossa cidade é maravilhosa. Você pega aqui a trilha das 7 cachoeiras, que já emenda com o estado do Paraná. Então é tudo maravilhoso, né? Ajuda na economia, ajuda na nossa parte ali da biodiversidade, né? Que o pessoal também preserva a natureza, né? A gente tem campanhas aí que eu vi que através do mandato do senhor foi estipulado, então a gente vê que tudo teve retorno, né? Exatamente. Tudo. Turismo, cultura, esporte, uma série de situações, né? Lógico que a pandemia, ela nos atrapalhou em alguns setores, porque ela travou tudo, né? Então foi uma grande dificuldade dos prefeitos. A gente tinha que cuidar foi uma situação difícil, né? Morrer menos pessoas possíveis, né? Que era um sofrimento, né? Eu sempre falo que nós somos sobreviventes dessa pandemia, que levou muitos amigos, né, entes queridos, e foi uma situação difícil, não só para aqui, como prefeito aqui, todos os prefeitos passaram grandes dificuldades, mas fomos vencedores. Isso que importa. Hélito, eu quero agradecer imensamente pela sua presença aqui junto com a gente. Eu, particularmente, tenho um carinho muito grande, né? E sei que a nossa parceria vai continuar aí por muito tempo. A gente vai ter mais episódios aqui. Agradeço mais uma vez por ter sido o primeiro, né, a dar a nossa abertura aí no nosso podcast, né? Estamos buscando sempre evoluir, sempre chegar a um patamar ainda melhor, né? E tenho certeza. Quero agradecer a todos também que nos acompanharam aqui através do canal da rádio, através também do nosso Instagram, Facebook. E, Hélito, é uma simples lembrança, mas quero deixar eternizado aqui junto com você uma lembrancinha e um agradecimento também do pessoal lá da Creto Sublimações, que mandou aqui pra gente, tá? Que bacana! A gente fez aí uma confecção, é algo bem simples, mas como diz, bem simples, mas é de coração. Então, espero que goste, né? E é uma alegria muito grande ter você aqui junto com a gente. Que bacana. Muito obrigado, viu? Deixamos uma mensagem. Podcast Pode Falar. E olha que tá legal aqui, ó, outro lado da caneca, pra grata surpresa, ó. Pessoal, Junitec. Então é isso. Muito obrigado. Agradecer imensamente a todos que nos acompanharam. Hélito, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado. Eu quero aqui deixar os meus agradecimentos, Wesley, em seu nome, a todo esse timaço que está aqui, para você construir um podcast. Às vezes tem aquelas pessoas que não aparecem, né, que são os bastidores que trabalham muito. Exatamente. Então eu quero deixar aqui o meu agradecimento, né, em seu nome, agradecer toda essa equipe maravilhosa que está participando aqui junto conosco, também a direção aqui da Educadora 88.7 FM, parabéns, e o meu orgulho, me sinto um privilegiado em ser o primeiro a participar do Pode Falar aqui, podcast. Eu espero que, né, Deus abençoe vocês, que tenham muito êxito aqui nessa inovação. Você é um jovem que tem um futuro brilhante, Wesley. Você é um cara dinâmico, dedicado,
Eu tenho certeza que Deus vai abençoar muito a sua vida. Amém. Você tem um futuro brilhante pela frente. E deixar aqui um abraço para você aí que, né, esse sábado à tarde teve paciência de escutar um pouco da nossa história, um pouco do que a gente fez pela nossa cidade. Lutamos muito por Itararé. Você da região que está nos assistindo, aos amigos que mandaram mensagem aqui que eu não pude retornar. Um beijo no coração de todos, um bom final de semana. Que Deus abençoe a todos nós cada vez mais. Um abraço, muito obrigado. Eu quem agradeço. Deus abençoe. E pessoal, Amém. fiquem ligadinho que daqui a pouco, através do Instagram da nossa rádio, vai ter aquele sorteio que vocês estavam esperando. Então não deixa de nos acompanhar, tá bom, pessoal? Fiquem agora com a nossa próxima programação. Grande abraço. Tchau. Tchau, tchau. Você está ligado na rádio que é tudo de bom. Educadora FM. Confira agora as empresas que apoiam a Educadora FM. Sua máquina de costura estragou? Quer comprar ou trocar sua máquina de costura? Fale com a JC Máquinas. Atendimento a domicílio. Serviços especializados e rápidos em máquinas de costura domésticas, industriais, bordadeiras e de sacaria. Amplo estoque de peças, vários modelos de correias, motores, bobinas, agulhas e também móveis para sua máquina de costura. A JC Máquinas atende em domicílio e, se for preciso, busca sua máquina em casa. Faça um orçamento sem compromisso ou no WhatsApp.